Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. Estamos aqui para mais uma aula em tempo de coronavírus. Começamos o nosso último tema agora, né? Vamos ter uma sequência de vídeos aí falando sobre o sistema bioenergético e o exercício físico, é o último tema desse nosso primeiro bimestre. A gente vai ter algum tipo de avaliação ainda, estamos definindo como vamos fazer essa avaliação, mas saibam que esse é o último tema que a gente vai trabalhar nesse primeiro bimestre, o sistema bioenergético, muito importante o nosso entendimento, né, assim como todos os outros sistemas, mas o sistema bioenergético ele vai determinar o rendimento do atleta durante o treinamento, o rendimento de uma aula, como eu vou programar uma aula, como eu vou saber os intervalos que eu vou dar através do sistema bioenergético, como que eu posso potencializar sistemas de emagrecimento, de ganho de hipertrofia com o sistema bioenergético. Então, nessa série de vídeos, a gente vai entender quais são as vias bioenergéticas que produzem energia para o meu corpo se manter ativo, né? Como que essas vias bioenergéticas acabam influenciando no sistema de emagrecimento, e também quais são os parâmetros que eu posso utilizar do sistema bioenergético para prescrever treinamentos, né? Que é sempre a nossa ideia da fisiologia do exercício. Né? Então, nessa primeira aula a gente vai falar sobre a bioenergética, sobre as vias metabólicas. A gente já trabalhou isso em fisiologia humana, vamos relembrar alguns pontos bem importantes dessas vias. E aí, então, na aula de hoje ainda, a gente vai saber qual é a contribuição de cada uma dessas vias durante a prática, né, de exercício físico. Tá? Então, quando a gente fala em bioenergética, quando a gente fala em energia, né, a gente tem que entender que todo trabalho que existe no mundo, todo tipo de trabalho, ele demanda de algum tipo de energia, tá? Então, toda vez que eu precisar de um trabalho celular, um trabalho térmico, seja lá o trabalho que for, eu preciso de energia para realizar esse trabalho. Então, quando eu vou contrair o músculo, que eu vou fazer um trabalho das células musculares, eu preciso de energia para isso. Quando eu vou fazer termogênese, que eu vou aumentar a temperatura corporal para manter a minha temperatura estável em 36 graus e meio, eu preciso de energia para isso. Então, todo tipo de trabalho que existe no mundo, ele demanda de energia, de algum tipo de energia. São várias as energias que existem no mundo, né? Energia térmica, solar, nuclear, química, né? E eu vou transformando essa energia para realizar esses trabalhos. Quando eu vou tirar energia para o meu corpo? Bom, eu vou tirar energia para o meu corpo através de tudo aquilo que eu me alimento. Então, através da minha alimentação é que vai vir a energia suficiente para que eu consiga manter o meu trabalho corporal. Se eu não tiver energia, eu não tenho trabalho corporal e, consequentemente, eu vou morrer. Então, enquanto estiver energia, vai ter trabalho. Quando tiver trabalho, eu mantenho a minha vida. A partir do momento em que não tiver energia para eu manter o trabalho, meu coração bater, meu cérebro funcionar, eu conseguir contrair os músculos para fazer respiração, eu mantenho gastando energia, mantenho esse trabalho e mantenho a vida. A hora que isso tudo parar, acaba a vida do sujeito, né? E a bioenergética nada mais é do que justamente estudar isso, né? Quando que eu tiro energia? Bom, o que dá energia para o nosso corpo, para o nosso organismo, são os macronutrientes, tá? Quais são os macronutrientes? Os carboidratos, as gorduras e as proteínas, tá? Então, a bioenergética nada mais é do que as vias metabólicas, qual é o meio por onde que os carboidratos, por onde que as gorduras e por onde que as proteínas são convertidas para energia que o meu corpo vai utilizar. Né? O que a gente precisa entender disso? Bom, carboidratos, gorduras e proteínas são compostos químicos. Tá? Eles são compostos que têm oxigênio, carbono, hidrogênio, e as proteínas contêm nitrogênio na sua fórmula. Tá? Ainda existem alguns
elementos químicos que são adicionais, por exemplo, o ferro, que ajuda no transporte do oxigênio na hemoglobina, o sódio, que participa, o sódio, o cálcio, o potássio participam do processo de contração muscular, e aí, então, eles não são responsáveis especificamente por fornecer energia, como esses 4 nutrientes aqui, mas eles auxiliam de alguma forma em todo esse processo. Tá? Por que entender de bioenergética vai ser tão importante assim? Bem, quando a gente está em repouso, manter a produção de energia, vamos dizer que é mais fácil. Eu estou gastando menos energia quando eu estou em repouso, ou sentado, né? Sem fazer muitas atividades físicas, e produzir energia dessa maneira, ela é tranquila. Agora, quando eu jogo um indivíduo num exercício físico, seja ele de intensidade moderada ou baixa, em alta energia, alta intensidade, conforme eu aumento a intensidade, eu vou aumentar a demanda de energia, né? Então, para eu conseguir manter a atividade física, eu preciso de mais energia, porque o meu músculo está contraindo cada vez mais rápido, o meu coração está batendo mais, eu estou respirando mais. Então, a bioenergética ela é fundamental porque, a partir do momento que eu não conseguir transformar carboidratos, gorduras e proteínas em energia durante o exercício físico, o meu rendimento vai cair. Então, eu preciso manter a alta produção de energia para conseguir manter a demanda que o meu músculo está exigindo. Tá? E aí vem o grande parte interessante. Quando eu estou em repouso, né, minha demanda de energia é baixa. Quando eu estou em exercício, exercícios intensos podem chegar em até 200 vezes mais a demanda de energia do que comparado ao repouso, tá? Então, a média é entre 25 vezes mais. Se eu gasto 100 calorias durante uma hora em repouso, eu vou gastar 250 durante a atividade física, né? E da onde que vem essa energia? Bom, as fontes energéticas, já falei para vocês, são gorduras, carboidratos e proteínas. Tudo bem? Qual é a fonte energética mais abundante? Qual o tipo de energia que eu mais tenho no meu corpo? São as gorduras, tá? Por que as gorduras? Porque aonde eu consigo estocar as gorduras no meu corpo é uma área muito maior. Eu consigo estocar carboidrato no meu corpo? Consigo, mas ele é bem mais limitado. Tá? Aonde que eu estoco carboidrato no meu corpo? Eu estoco carboidrato através no formato de glicogênio, tá? E existem dois tipos de glicogênio: o glicogênio muscular, então eu estoco carboidrato no meu músculo, e o glicogênio hepático, então eu estoco carboidrato no meu fígado, tá? E as gorduras elas são estocadas nas células adiposas, nos adipócitos. Então, gordura, eu tenho muita gordura, tá? Mesmo um indivíduo magro, com percentual de gordura baixo, ele tem uma quantidade, um estoque de gordura que é capaz de manter a vida dele por um longo período de tempo, mesmo que ele não ingira nenhum tipo de alimento, tá? Já os carboidratos, eles têm um estoque menor e, consequentemente, eles duram menos. Tá? O que é interessante? Bom, durante o exercício, eu vou priorizar esses tipos de substratos para fornecer energia. A proteína, a gente já vai ver, ela fornece muito pouco. Né? Porém, o que é interessante aqui? Alguns tecidos não utilizam gordura para produzir energia. Alguns tecidos são exclusivamente alimentados pela glicose. Um deles é o cérebro. O cérebro não transforma a gordura em energia. Ele precisa de glicose para ser alimentado, tá? Então, quando os estoques de carboidrato estão baixos, eles podem ser por causa de um jejum, pode ser por uma atividade física intensa e longa, né? Aí o que eu vou precisar fazer? Aí eu vou precisar das proteínas, tá? As proteínas elas contribuem muito pouco. Basicamente, eu vou precisar da proteína, eu vou quebrar a proteína em aminoácido, levar ela até o meu fígado, transformar ela através de um processo chamado gliconeogênese, transformar esses aminoácidos em glicose
e essa glicose vai lá fornecer energia, por exemplo, para o meu cérebro, por exemplo, para o meu coração, que precisa de carboidrato para o seu trabalho. Tudo bem? E aí, então, quando eu pego gorduras, carboidratos e uma pequena porcentagem de proteínas que vai contribuir durante o exercício, bem baixo mesmo, eu preciso transformar esses compostos químicos aqui em uma fonte de energia que o meu corpo utiliza. Qual é a fonte de energia? É a adenosina trifosfato, tá? Essa molécula aqui de adenosina trifosfato, formada por uma adenina, uma ribose e um grupamento de 2, 3 fosfatos. Então, adenosina trifosfato, tá? ATP. Isso aqui, ó, é a moeda energética. Quando eu tenho isso aqui, eu tenho energia. Através disso aqui, eu consigo produzir energia para o meu corpo continuar trabalhando. Pô, show de bola. Então, carboidratos, gorduras e proteínas, quando a demanda de energia precisa, eu transformo elas em ATP, adenosina trifosfato. Quando eu tenho ATP, eu tenho energia. Como que essa energia é liberada? Bom, ligação química, tá? Então, a molécula de adenosina, ela se liga a um grupamento de 3-fosfato. Como que se liga? Essa ligação química aqui, ó, adenosina mais um fosfato, aqui tem energia. Quando vem mais um fosfato, aqui também tem energia. Quando vem mais um fosfato, aqui também tem energia. Então, a adenosina trifosfato é uma molécula de adenosina. Energia liga um fosfato, energia liga 2 fosfato, energia liga 3 fosfato. Pô, agora, quando eu tenho ATP aqui, ó, vem uma enzima chamada ATPase e ela vai fazer a quebra. As enzimas vão fazer o processo de quebra e ela vai fazer o quê? Ela vai quebrar essa ligação química aqui, ó, que tem energia. E agora eu tenho uma adenosina difosfato, porque só sobrou 2 fosfatos, adenosina difosfato, um ADP, né? Eu libero esse fosfato, esse último fosfato aqui fica liberado, livre na minha célula, e essa energia aqui, ó, que ligava esses fosfatos, ela é liberada para produzir trabalho no meu organismo, trabalho celular, contração muscular, respiração, batimento cardíaco, trabalho cerebral, enfim, todo tipo de energia que eu preciso, tá? Então, voltando, eu tenho um ATP, enzima ATPase, quebra essa energia que contém entre esses 2 fosfatos aqui, vira ADP, libera um fosfato e libera energia para o trabalho celular. Só que esse processo de quebra, ATP, ADP libera energia, dura muito pouco. A quantidade de ATP que eu tenho pronto dentro da minha célula muscular para realizar trabalho, ele é muito baixo. Ele é muito baixo mesmo. Dura 5 segundos para ser mais exato, tá? Passou 5 segundos, acabou a quantidade de ATP que aquela célula tinha para produzir energia. E agora, o que eu faço? Eu preciso ressintetizar. Eu preciso pegar aquele ADP e transformar em ATP de novo para fazer a quebra novamente. Tá? E como que esse processo acontece? Bom, nós tínhamos lá uma molécula de ATP, essa molécula foi quebrada, liberou energia, sobrou o quê? Sobrou um ADP e um fosfato inorgânico aqui na minha célula. Tudo bem? Eu preciso que esse fosfato se ligue, tenha energia para se ligar aqui novamente, para ele virar ATP de novo, e aí esse ciclo ficar eternamente. Enquanto houver vida, vai haver esse ciclo. Opa, perdão. Então, quebrou, tinha uma molécula de ATP, quebrou, virou energia, ADP mais um fosfato. Preciso ligar esse fosfato a esse ADP aqui novamente para ter energia para ficar nesse ciclo aqui produzindo energia para o meu corpo, tá? Como que eu faço essa ligação? Aí que entram as vias metabólicas. Como que esse fosfato aqui vai voltar para cá virando ATP de novo? Vias metabólicas. Vamos a elas. As vias metabólicas, elas são divididas em vias aeróbicas e anaeróbicas, né? As vias aeróbicas, na verdade o termo, né, técnico é vias oxidativas. Por que oxidativas? O nome oxidativo vem de
oxigênio, tá? Então, são vias que produzem ATP com a presença obrigatória de oxigênio, por isso são vias aeróbicas, tá? Essas vias aeróbicas, elas são capazes de pegar carboidratos, lipídios, gorduras e proteínas e transformar em energia biologicamente utilizável, em ATP, tá? A única via que é capaz de quebrar carboidrato, lipídio e proteína é a via oxidativa. A via anaeróbica não quebra nem lipídio nem proteína, só carboidrato, tá? E quais são as vias anaeróbicas? A anaeróbica, então, sem presença de oxigênio, elas são divididas em duas. A fosforocreatina, ou creatina fosfato, ou também chamado de sistema fosfagênico, e a glicólise, quebra da glicose anaeróbica, tá? Sem a presença de oxigênio. Então vamos lá, vamos a elas. Vamos começar pelas anaeróbicas, tá? Então, grave lá, sistema ATP-CP, sistema creatina fosfato, sistema fósforo creatina, sistema fosfagênico, produção de energia anaeróbio alático, sem presença de oxigênio, de lactato, alático, tá? Tudo a mesma coisa. São diferentes nomes utilizados para demonstrar o sistema de produção de energia através de uma molécula de creatina fosfato, tá? Como que ocorre essa ressíntese de ATP aqui? Como a gente já viu, o ATP está lá dentro da minha célula, eu quebro ele, libero energia, sobra ADP e sobra uma molécula de fosfato inorgânico. Muito bem, eu preciso de energia para ligar o ADP com essa molécula de fosfato aqui para ser transformada em ATP de novo. Muito bem, isso a gente já viu. Como que o sistema fosfato-creatina nos ajuda nisso? Bom, dentro da minha célula, lá dentro do citoplasma, eu tenho uma molécula de creatina e uma molécula de creatina que ela vem da nossa alimentação, através da ingestão de proteína animal, né, ovos, carne, leite, ou até mesmo da suplementação. Essa creatina, para estar lá dentro da minha célula, para ser estocada, ela precisa se ligar a um fosfato. Então, toda molécula de creatina que eu tenho dentro da minha célula, ela é ligada a um fosfato. Muito bem. Quando o meu corpo precisa de energia rápida, que eu quebrei ATP aqui e eu preciso de ATP já de novo porque eu estou demandando energia, estou contraindo meu músculo rapidamente, essa creatina fosfato aqui, ó, ela vai sofrer a ação de uma enzima chamada creatina quinase e vai separar creatina e fosfato. A creatina ajuda aqui? Não, a creatina, na verdade, ela só vai ceder essa energia aqui, ó, para esse fosfato aqui ser ligado a esse ADP aqui e novamente ser transformado em ATP, tá? Então esse é o sistema anaeróbico alático. Deixa eu mostrar aqui dessa maneira para facilitar para vocês. Então, lá na minha célula tem creatina fosfato, ó. Tá aqui o fosfato, tá aqui a creatina, tá? A enzima creatina quinase, ela faz o quê? Ela separa. A creatina fica para um lado, o fosfato ele fica para outro, e a energia que liga esses dois compostos químicos aqui, ó, ela é liberada. Beleza? Essa energia é liberada para quê? Para ela pegar o ADP, que já foi quebrado lá, o ATP já foi quebrado, já tem o ADP, essa energia e esse fosfato aqui, ó, eles vão se ligar a esse ADP e agora eu tenho novamente uma molécula de ATP. Eu tenho mais uma vez energia, moeda energética para o meu corpo continuar trabalhando, certo? ATP quebrou, sobrou ADP. A creatina fosfato, ela é quebrada, a creatina é liberada na minha célula, o fosfato é liberado, eu pego energia e o fosfato junto com o ADP e tenho novamente ATP na minha célula. Esse é o primeiro sistema de produção de energia, essa é a primeira via
metabólica para produzir energia, sistema TPCP, sistema fósforo-creatina. Tudo bem? Vamos para a segunda via anaeróbica, a via da glicólise anaeróbia, tá? Então, a glicólise, lise é quebra, glico vem de glicose, então a quebra da glicose. Né? Como que ocorre a quebra da glicose? Através de 10 reações. Né? Essas 10 reações aqui, ó, elas são divididas em fase preparatória e fase de pagamento. A fase preparatória, ela é chamada assim porque nessas 4 primeiras reações que eu tenho aqui, ó, eu vou gastar 2 moléculas de energia. Se vocês verem aqui, ó, eu vou gastar 2 moléculas de energia, né? Para quebrar a glicose em glicose 6-fosfato, eu gasto 1 ATP. Para eu quebrar frutose 6-fosfato em frutose 6-bifosfato, eu quebro mais 1 ATP. Tá? Então, aqui, na verdade, eu estou gastando 2 ATPs. Depois disso, lá na 7ª reação e na 10ª reação, eu tenho produção de 2 ATPs em cada reação. Ou seja, eu gastei 2 e produzi 2 mais 2, 4. Tá? Então, eu tenho um saldo final de 2 ATPs. Já é o dobro da fosforocreatina. Então, uma molécula de glicose agora já me deu 2 moléculas de ATP. Tá? O que nos sobra desse sistema? Bom, aqui eu já tenho produção de energia. Já quebrei a glicose, eu já quebrei a glicose e já produzi energia. Beleza, eu já tenho 2 ATPs. Só que dessas 10 reações aqui, ó, esse NAD aqui, ó, que é uma enzima que participa da quebra da sexta reação, ele recebe íons de hidrogênio. E como produto final, eu tenho o piruvato. Eu tenho 2 moléculas de piruvato que são o produto final da quebra da glicose, tá? Esse piruvato, ele é sintetizado na mitocôndria, tá? Ele é sintetizado na mitocôndria, participa da via oxidativa. Porém, tá? Quando a produção de energia ela é muito alta, ou seja, exercícios de alta intensidade, essa quebra de glicose aqui acontece de uma velocidade tão grande que a produção de piruvato ela é muito alta. E os receptores de piruvato lá da minha mitocôndria, eles se esgotam e quando esse piruvato não consegue entrar na mitocôndria e fica no citoplasma da célula, acontece um sistema de fermentação lática, tá? Agora eu tenho produção de lactato. Então, a via da glicólise anaeróbia é também chamada de anaeróbico lático, porque agora eu vou produzir lactato, tá? Então, esse piruvato aqui, ó, essas 2 moléculas de piruvato aqui, que restaram da quebra da glicose, elas vão sofrer ação de uma enzima chamada lactato desidrogenase. O que esse lactato desidrogenase vai fazer? Ele vai pegar aquele NAD da sexta reação que recebeu os íons de hidrogênio e vai retirar desidrogenase, então ele vai tirar os hidrogênios desse NAD aqui, transformando ele em NAD apenas, não NADH+. Esses íons de hidrogênio aqui são liberados na minha célula e esse piruvato aqui, ó, ele é transformado em lactato, tá? Então, quando eu estou produzindo energia rápida através da glicólise anaeróbia, o piruvato, que é o que sobra da quebra da glicose, ele vai ser transformado em lactato através da enzima lactato desidrogenase. Então, eu tenho produção de lactato na minha célula e o NAD vai ser retirado os íons de hidrogênio desse NAD aqui da sexta reação, tá? Nesse caso aqui, então, eu tenho a produção de 2 ATPs na glicose. Tá? Além desses 2 ATPs, eu tenho a produção de 2 moléculas de lactato, né? E aí vem a grande questão. Vocês já devem ter ouvido que o lactato, ele é o causador do que? Da
acidose metabólica. O culpado da fadiga muscular é o lactato. Por quê? Porque quando eu treino em alta intensidade, que eu quebro muita glicose, que sobra piruvato, e esse piruvato é transformado em lactato, esse lactato, a concentração de lactato na minha célula, ela é a causadora da fadiga. Não, mentira, tá? Isso não acontece. Por quê? O lactato, ele é jogado na nossa corrente sanguínea, ele vai passar por um ciclo chamado ciclo de Corr no meu fígado e vai ser transformado em glicose de novo, tá? Se o meu lactato fosse liberado realmente dentro da minha célula, eu mataria a célula porque ele é muito ácido, tá? Mas, professor, então por que que o meu músculo queima? Por que que eu sinto fadiga quando eu treino em alta intensidade? Você sente fadiga por causa desse indivíduo aqui, ó, os íons de hidrogênio, tá? Quando eu transformo o piruvato em lactato, esse íons de hidrogênio aqui, ó, ele fica lá dentro da minha célula, inorgânico. E esse íons de hidrogênio aqui, ó, inorgânico na minha célula, ele é o causador da acidose metabólica, tá? Então, não digam, pelo amor de Deus, para um aluno de vocês que o músculo dele está queimando, que ele entrou em fadiga por causa do lactato. Ele entrou em fadiga por causa dos íons de hidrogênio. Os íons de hidrogênio são consequência da produção do lactato? Sim, eles são consequência da produção do lactato. Porém, não é o lactato causador da fadiga, são os íons de hidrogênio. Tudo bem? Então é isso que a gente precisa entender do sistema anaeróbico lático. Eu quebro a glicose, tenho 2 ATPs, tá? Da glicólise sobra o piruvato. Esse piruvato, através de uma enzima, ele é transformado em lactato, tá? E nessa transformação aqui são liberados os íons de hidrogênio, que é o que causa a acidose metabólica. E o último sistema, o sistema oxidativo, tá? Ele é o mais complexo dos sistemas de produção de energia e eles são capazes de oxidar os carboidratos, os lipídios e as proteínas. Então, de diferentes maneiras, eles conseguem oxidar esses três macronutrientes aqui, tá? O sistema oxidativo ocorre lá dentro da mitocôndria celular, em diferentes partes. Na matriz, nas cristas mitocondriais, enfim, são diferentes reações que ocorrem dentro da mitocôndria, tá? Então, por isso que hoje, na nossa aula de sistema cardiovascular, que a gente falou das adaptações, eu falei para você, se você quer emagrecer o indivíduo, aumente o tamanho e aumente o número de mitocôndrias, ou seja, aumente a capacidade aeróbica desse indivíduo. Por quê? Porque quanto maior a mitocôndria, quanto mais mitocôndrias eu tiver, mais eu vou queimar gorduras, carboidratos e proteínas aqui dentro, e o indivíduo vira uma usina de produção de energia, consequentemente ele consegue ter um processo de emagrecimento mais fácil, tá? A gente vai falar isso mais na próxima aula. Então, a via oxidativa, ela participam dela diferentes reações, né? A glicólise aeróbica, né? Então, esse mesmo processo que a gente acabou de ver do sistema de glicólise, a quebra da glicose, o piruvato, agora ele entra dentro da mitocôndria e vai fazer o ciclo de Krebs, tá? Mas quando que o piruvato vai virar lactato e quando que o piruvato vai participar da via oxidativa? Bom, quando a quantidade de energia demandada não for alta. Se eu tiver muita produção de energia com uma velocidade alta, ou seja, exercícios de alta intensidade, eu tenho muito piruvato e o meu corpo não dá conta de sintetizar ele. Daí ele vira lactato. Agora, se eu estou participando de uma atividade moderada, ou se eu estou participando de atividade de baixa intensidade, aqueles exercícios contínuos que tem uma duração maior, uma caminhada, uma corrida, uma pedalada, nadar por bastante tempo, enfim, jogar futebol, eu tenho a quebra da glicose e o piruvato entra dentro da mitocôndria e ele é sintetizado dentro da mitocôndria. O que acontece se eu não tenho produção de lactato, eu não tenho liberação de íons de hidrogênio e, consequentemente, eu não tenho acidose metabólica. Por isso que exercícios aeróbicos eu consigo
permanecer fazendo ele por um longo período de tempo, porque os íons de hidrogênio não são liberados na minha célula. Tudo bem? Além disso, o processo de lipólise. O que é lipólise? Vou lá dentro da minha célula de gordura, quebro essa molécula de triglicerídeos, triglicerol, né? Libero os ácidos graxos, né? Lipólise nada mais é isso. Vou lá na célula, quebro, transformo ele em ácido graxo, o ácido graxo entra na corrente sanguínea, né? Se liga à albumina e vai até a minha célula. Lá na minha célula, esse ácido graxo vai sofrer beta-oxidação. O que é a beta-oxidação? É pegar aquela cadeia de carbonos que formam o ácido graxo e transformar ele em acetilcoenzima A, né? Apenas duas cadeias de carbono. O acetilcoenzima A é a porta de entrada do ciclo de Krebs, do ciclo do ácido carboxílico. Quando eu entro dentro do ciclo de Krebs, vão ocorrer 8 reações, produção de 2 ATPs, NAD e FAD, né? Depois do ciclo de Krebs ocorre a cadeia de transporte de elétrons. Agora, aquele NAD e aquele FAD que receberam íons de hidrogênio, assim como lá na via da glicólise, eles vão sofrer uma cadeia de transporte de elétrons, ou eles vão receber oxigênio, tá? E quando eles recebem oxigênio, acontece duas coisas: produção de CO2, né? Produção de gás carbônico, e produção de água, tá? Então eu libero a água através do meu suor, através da temperatura corporal, aumento da temperatura corporal através da urina, e eu também produzo gás carbônico, tá? Aqui ocorre verdadeiramente a oxidação de gorduras e carboidratos e proteínas, tá? Quando eu estiver falando em queimar gordura, eu queimo gordura e libero ela como? Através da respiração e através de calor. Eu solto calor para o meio ambiente. Então, a via oxidativa é basicamente isso aí. Eu pego a glicose, quebro ela, pego o piruvato e jogo o piruvato no ciclo de Krebs. Eu quebro a minha molécula de gordura, transformo ela em acetilcoenzima A e passo pelo ciclo de Krebs. E depois do ciclo de Krebs, o NAD e o FAD que restam desse ciclo aqui, eles vão passar pela cadeia de transporte de elétrons, produzindo mais ATP, produzindo água e produzindo CO2 para ser trocado com o meio ambiente, tá? Essa via ela é mais complexa, ela produz energia de maneira mais lenta, porém ela não causa acidose metabólica, tudo bem? Então aqui a gente tem ilustrado para vocês, ó, triglicerídeos, eles são quebrados em ácidos graxos livres, que vão ser transformados em acetilcoenzima A e entrar no ciclo de Krebs. Depois do ciclo de Krebs, eles sofrem o processo de cadeia de transporte de elétrons. Né? A glicose, ó, quebra. Quando o piruvato, quando essa glicose é muito rápida, o piruvato vira lactato. Quando a demanda de energia é moderada, em exercícios moderados, esse piruvato é transformado em acetilcoenzima A e vai entrar no ciclo de Krebs. Tudo bem? E qual é, então, a contribuição das vias metabólicas durante o exercício, né? Agora que eu já sei como que ocorre a produção de energia, como que elas contribuem para o exercício? Bom, vamos lá. No início do exercício, estou paradinho ali, comecei a fazer. Eu vou ter mais produção de energia anaeróbica. Por quê? Porque a via de energia anaeróbica ela é mais rápida. Então, precisou dela, ela já está pronta para produzir energia. O sistema oxidativo ele é um pouco mais lento, ele é mais eficaz, mas ele é mais lento. Então, comecei o meu exercício, o sistema TPCP vai fornecer energia ali, rápida, tá? Depois vai ser seguido da glicólise anaeróbica, que a gente viu, e por último vai haver a produção de energia aeróbica, a via oxidativa, tá? O sistema anaeróbico, o sistema ATP-CP, primeiro, fosforo-creatina, ele vai dar energia, uma quantidade de energia muito alta
só que a duração dele é muito pequena, tá? Lembra que eu falei para vocês que 5 segundos a minha célula dá conta de produzir ATP, depois ele precisa ser ressintetizado. O sistema ATP-CP ele dura 15 segundos, tá? Então, durante os primeiros 20 segundos de exercício, aquele exercício de alta intensidade e 20 segundos só de duração, o sistema ATP-CP vai ser predominante, tá? Passado 20 segundos de exercício, a glicólise anaeróbica começa a contribuir significativamente para esse exercício, né? E aí, então, depois de 2 minutos, 3 minutos de exercício, é que o sistema de produção aeróbico de energia vai ser predominante, ocorrendo produção de energia lá dentro das mitocôndrias, nos ciclos que a gente já falou, né? E vejam aqui, ó, a eficiência desse sistema é de produção de energia aproximadamente de 40% e 60% é energia liberada em forma de calor, tá? Então, para eu manter a temperatura corporal, eu preciso do meu sistema aeróbico, tá? Para eu queimar a gordura e liberar em forma de calor, eu preciso do meu sistema aeróbico. E aí, vamos lá, preste atenção. Quando a gente fala aeróbico, anaeróbico, esse exercício é aeróbico, esse exercício é anaeróbico. Essa divisão ela não existe, tá? O que acontece é uma predominância. Predominância, tudo bem? Eu não tenho nenhum exercício que seja 100% aeróbico, nenhum exercício que seja 100% anaeróbico. Sempre vai haver uma pequena contribuição dos três tipos de produção de energia: fosforocreatina, glicose anaeróbica e sistema oxidativo, tá? Sistema fosforocreatina. Falei para vocês, dura 20 segundos. Por quê? Ó, em azulzinho aqui a gente tem a produção de energia. Em vermelho, a gente tem o estoque de fosforocreatina na minha célula. Bom, quando eu estou em repouso, eu tenho aqui ATP lá dentro da minha célula, eu tenho uma quantidade de ATP lá dentro da minha célula, e eu tenho uma alta quantidade de fosforocreatina estocada dentro da minha célula. Pô, show de bola. Iniciou o exercício ali em alta intensidade. Aqueles primeiros segundos que eu tenho de energia pronta lá vão cair a produção de energia, certo? Só que aí eu começo a quebrar a fosforocreatina para ressintetizar ATP. E aí eu consigo manter, ó, vejam que eu consigo manter a intensidade do exercício até aí em torno de 10 segundos em altíssima intensidade. Porém, depois disso, olha onde está o meu estoque de creatina fosfato. Começa a acabar o estoque de creatina fosfato dentro da célula, e a hora que esse estoque chega aí próximo a zero, o que, que acontece com o meu rendimento? Pum, acabou. Tá? Então, esse sistema aqui, ó, se eu precisar de energia rápida, ele vai me dar. Porém, a capacidade dele de manter o exercício é muito baixa. Professor, quando que eu vou usar isso? Bom, que tipo de atividade que dura em torno de 10 segundos, 15 segundos, em altíssima intensidade, mas você não consegue manter ela por muito tempo? Atletismo, nós temos vários exemplos, vários exemplos. Corrida de 100 metros, salto em distância, salto em altura, tá? Quando eu tô lá jogando futebol, pênalti, ou uma falta, parou o jogo, arruma a barreira, arruma a bola, não sei o que, toma distância, você vai chutar a bola. Você vai chutar ela devagar, você vai chutar ela com toda a tua potência. Com toda a tua potência. Quando que eu vou usar então? Quando eu for dar um chute no futebol. Quando eu for dar um saque no vôlei, né? Eu uso o sistema TPCP porque eu tenho uma alta produção de energia, demanda uma alta produção de energia, mas aquilo dura pouquíssimo, pouquíssimo tempo, tá? Bom, dura pouco tempo, recupera rápido? Não. Ele é o sistema mais rápido, com maior produção de energia, porém é o que mais demora para recuperar todo o seu sistema, tá? Por quê? Lembra que o estoque de creatina fosfato ele acaba quando eu tenho uma demanda muito alta, né? E o que, que eu preciso fazer? Eu preciso dar tempo suficiente
para o estoque de creatina fosfato se recuperar dentro da célula. Quanto tempo isso demora? Bom, em torno de 30 segundos, eu recupero 70% desse estoque. 1 minuto, 80%. Entre 2 e 3 minutos, 90%. E entre 5 e até 10 minutos, 100%. Tá? E aí, quando eu estiver prescrevendo um treinamento para um indivíduo, ó, você vai fazer levantamento de peso, tá? Levantamento de peso máximo, uma repetição máxima é 100% da capacidade do indivíduo, tá? Se eu quero que ele treine com 100% da sua capacidade, eu preciso dar no mínimo 5 a 10 minutos, depende do indivíduo, depende do condicionamento do indivíduo, né? Ah, não, eu quero dar estímulos fortes aí, mas ele tá, como ele joga futebol, então ele tá ativo o tempo todo e ele precisa de estímulos fortes. Aí eu posso dar intervalos um pouco menor, mas no mínimo 30 segundos. Se eu pedir para o cara correr 100 metros, der 10 segundos para ele de intervalo, mandar ele correr 100 metros de novo, der 10 segundos, mandar ele correr 100 metros de novo, no terceiro tiro ele não consegue, ele vai parar, ele vai ficar caminhando. Ele não consegue correr mais, porque ele não tem como ressintetizar esse ATP-CP. Tudo bem? E as demais? Bom, esse gráfico aqui eu acho ele ótimo, tá? Vejam que nenhum dos sistemas começa no zero. Nenhum deles começa no zero. Então, um deles está sempre produzindo energia. O sistema de creatina fosfato, como a gente viu no começo do exercício, ele está lá, praticamente 100% da energia é produzida dele. Só que ele despenca rapidamente. Vejam que aqui em torno dos 20 segundos, a via glicolítica ela começa a predominar, mas não quer dizer que ela é zero aqui antes, não é do zero direto. Ela começa a subindo com o passar do tempo, e aí em torno de 20 segundos ela começa a predominar. Ela tem o seu grande pico de produção de energia aí em torno de 1 minuto, e depois disso ela também começa a cair, porque começa a acidose, aqueles íons de hidrogênio começam a fazer efeito, né? E aí então, lá em torno de 2 minutos, um pouco mais de 2 minutos, o sistema oxidativo começa a predominar. A via glicolítica continua contribuindo aqui, ó, mas o via oxidativa só vai ser predominante mesmo depois de 3 minutos de exercício, tá? Então, exercícios entre 0 e 2 minutos são predominantemente via glicolítica. Então, as séries de musculação, as corridas de 800 metros, a natação de 100, 200 metros é via glicolítica. A maioria das artes marciais são vias glicolíticas, tá? E as demais, que têm uma duração maior do que esse tempo, tem a contribuição da via oxidativa. Tudo bem? Mais um gráfico aqui mostrando, ó, então aqui a porcentagem da ressíntese de ATP, aqui os tempos. Então, 10 segundos de atividade, ó, o sistema ATP-CP é principal, mas ó, 10 segundos já a glicolítica está contribuindo e o sistema oxidativo contribui um pouco. Com 30 segundos, o sistema oxidativo já está maior do que o sistema fosforo-creatina, mas a principal é a glicólise. Com 90 segundos, o oxidativo já é maior do que a glicólise e o sistema da fosforo-creatina contribui um pouco ainda, e aí 120 segundos ou mais, a oxidativa ela é predominante, a glicólise continua contribuindo e nunca zera a creatina fosfato. Nunca nenhum sistema vai ficar zerado nisso aí, tá? Então, durante exercício de curta duração, é improvável que os estoques de glicogênio, o nível de glicose sanguínea sejam depletados. Então, só exercícios com mais de 2 horas de atividade física é que vão realmente sofrer uma perda grande dos estoques de glicogênio muscular, afetando até a produção de energia no cérebro, coração, que dependem exclusivamente da glicose para produzir energia. O sistema, aqui nós temos as vias metabólicas e os tempos de recuperação. Então, como a gente já falou, o sistema ATP-CP, ele demora, ele tem uma duração de até 20 segundos, e aqui veja o intervalo, ó, de 1 para 12, de 1 para 20, tá? O que é isso? Se eu der um estímulo de 10 segundos, eu posso dar 120 ou até 200 segundos de intervalo. A via da glicólise rápida, que a gente chama, até 60 segundos de estímulos, 1 para 3 e 1 para 5. Ou seja, deu 60 segundos, eu posso dar aí 180 a 300 segundos de intervalo para recuperar essa via. A via de glicose rápida e lenta,
que é a tela de duração até 3 minutos, 1 para 3 e 1 para 4, tá? Então, deu 3 minutos de estímulo, vai dar 9 de recuperação, tá? Ou 12 de recuperação. E a via oxidativa, ela se recupera mais rápido, justamente porque ela não tem acidose metabólica, tá? E após o exercício, o metabolismo pode permanecer elevado ainda por causa de alguns fatores. Bom, quando eu acabo com o meu estoque de creatina fosfato, eu preciso ressintetizar esse estoque. Isso aumenta o meu metabolismo. Quando eu produzo energia glicolítica anaeróbica, eu tenho produção de lactato, eu preciso remover esse lactato, né? Quando eu tenho exercícios de alta intensidade, o que acontece? EPOC. Lembra do EPOC que a gente viu na aula passada? Então eu preciso repor esse estoque de glicogênio, de oxigênio que ficou baixo no meu músculo, tá? Quando eu pratico exercício físico, a minha temperatura corporal, a minha frequência cardíaca, a minha frequência respiratória, os meus hormônios, eles ficam elevados por um longo período de tempo. Então, até essa elevação sofrida pela atividade física voltar aos padrões normais, eu fico gastando mais energia ainda. Então, exercícios principalmente de alta intensidade que gastam, depredam o estoque de glicogênio muscular, fazem glicólise, eles mantêm o metabolismo elevado por muito tempo depois da prática, e isso também demanda muita energia. Então, a quantidade de caloria que você gasta durante o treino, ela é grande, mas depois do treino, ela também é muito grande, e isso também contribui para o processo de emagrecimento. A gente vai falar mais disso na próxima aula, tá? Substrato energético vai ficar para a próxima aula. Respira fundo, pela frente tem muito mundo, tá? Então, eu sei que tá difícil, eu também tô subindo pelas paredes em casa, tá difícil ficar trancado aqui, mas respira fundo que já está acabando, logo passa essa fase, logo nos encontramos presencialmente, e afiamos ainda mais o nosso machado. Pela frente ainda tem muito, aproveitem, leiam muito, leiam mais, vejam e revejam as aulas, estudem e caprichem nesses estudos aí que a gente está fazendo de maneira diferente agora, para quando a gente voltar a gente conseguir fazer muita prática e afiar ainda mais esses conhecimentos adquiridos. Pessoal, um beijo para vocês. Eu vou gravar mais um vídeo para a gente fazer um APS na noite de amanhã, tá? Tchau, tchau, até mais.